Olá pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver, num dia muito especial porque estamos finalizando o nosso livro. E se você não conhece, o livro que está sendo lido, comentado, se chama Pensamento e Vida. Esse livro é do Espírito Emmanuel, que se utiliza da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, como instrumento do bem, nos trazendo as mensagens de Emmanuel, as mensagens tão bonitas, porque nós vimos que esse livro abordou diversas questões. E se você não conhece, busque nos programas anteriores, porque é um livro muito bonito. Hoje estaremos então finalizando com o nosso último capítulo, capítulo 30, que se chama Amor. Então fique conosco. Eu sou Solange Godoy junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. É sempre uma festa quando nós podemos chegar ao fim de uma obra que é tão rica e ao mesmo tempo tão desconhecida. O movimento espírita não tem muito contato com as obras mais filosóficas, não é? Porque elas são de difícil compreensão pela sua riqueza literária, pela maneira de expressar que Emmanuel utiliza, porém ela tem um conteúdo bastante profundo e que nós ao longo destes diversos programas procuramos extrair, não é? Fazer aquilo que a gente faz no outro programa nosso, o Espírito da Letra, não é, Solange? Isso. Tirar o espírito da letra. Assim, você poderá entender muitas coisas e fazer essa comparação entre o estado mental e a nossa capacidade de estabelecer uma qualidade de vida, uma vez que o pensamento é fundamental para que tudo aconteça. O último capítulo, como a Solange já anunciou aqui, tem o título O Amor. E este tema é muito importante para a compreensão, porque muitas pessoas confundem amor com atração física, com demonstração afetiva, com trocas de hormônios através do sexo. Essas coisas podem representar isto que esta palavrinha está dizendo, mas está muito longe de ser. Muito longe de ser. Então, como uma temática bastante ampla, nós encontraremos este sentimento para a compreensão e para finalizar toda a estrutura desta obra. Parece que Emmanuel começa o livro com o nome Pensamento e Vida e termina o livro com o título Sentimento, não é? Amor. Mas é um sentimento para ser compreendido pelo pensamento, para ser analisado, como se o pensamento, Solange, como se o pensamento fosse uma lupa, não é? Aquela lente de aumento que os ourives usam, que os relojoeiros utilizam, para fazer com que o que é pequenininho possa ser visto em grande dimensão. E aqui, o pensamento vai fazer com que nós realcemos, não aquilo que é pequenininho, que é o amor, que é a estrutura do universo, mas aquilo que nós vemos do amor. O problema não é o tamanho do amor, o problema é a dificuldade de enxergá-lo. Por isso é que é importante a lente de aumento do pensamento, o que Emmanuel está fazendo aqui, fazendo a gente pensar para abrir o campo de visão, de entendimento, do que realmente é importante para a vida de cada espírito que está na Terra. E este é o capítulo final, como você já explicou, que vai nos dar esta capacidade de ampliar a visão daquilo que é tão gigantesco, é tão poderoso, que a gente não consegue enxergar. Você imagina que você chegasse assim, com o nariz e encostasse o nariz, assim ó, no Empire State Building, lá nos Estados Unidos. Aquele prédio que foi por muitos anos o mais alto. Existem outros prédios muito grandes, mas vamos citar o Empire State que todo mundo conhece. Quando você encosta o nariz no Empire State, você não vê o Empire State, você só vê um pedaço que o seu olho consegue focar. Um pedacinho da estrutura de concreto. Se alguém for levado de olho fechado e quando encostar o nariz, o seu olho for aberto, ele não vai saber onde ele está, nem vai saber o que ele está vendo. Ele vai dizer, eu estou vendo um muro, uma parede, um tijolo. Mas que tijolo é esse? Ele não sabe.
E é exatamente isto que está acontecendo com o ser humano quando ele está diante desta grande realidade, que é o amor que governa a vida no universo inteiro, mas ele só consegue enxergar com o seu palmo de nariz. Então, ele não consegue visualizar o Empire State inteiro, porque ele está muito vesgo, muito próximo, e ele não vê. Assim, Emmanuel está fazendo com que a gente ou põe uma lente de aumento, ou a gente se afaste um pouco, para que a gente possa ver, não, isso não é um tijolo, isso não é uma parede, isso parece uma estrutura de um edifício. Mas para você ver o prédio inteiro, você precisa ir até mais longe, para que você possa levantar a cabeça e ver, nossa, meu Deus, eu estava com o nariz encostado nele e eu não fazia ideia que ele era tão grande. É a nossa situação. Nós estamos vivendo no amor, recebendo do amor, respirando do amor, comendo do amor, mas a gente só pensa que o amor é sexo, que é posse, que é juntar coisas para você tomar conta. Você só vê os tijolos, só vê o muro, você não consegue ver o prédio. Por isso que esse livro é tão precioso, porque com o pensamento nós ampliamos a capacidade de visualização. E a gente descobre que é assim que a gente descobre a vida verdadeira. Vamos lá? Vamos lá. Acompanhe conosco então. Vamos entrar nesse capítulo 30, Amor. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Veja só, essa primeira frase dá para fazer um livro inteiro. O amor puro, portanto, despido de todos os seus apetrechos, de todas as suas falsas ou verdadeiras representações, o amor puro, ele é o reflexo. Ele não é o criador, ele é o reflexo, ele é através do qual você consegue entender o criador. Mas refletido onde? Em toda a criatura. O amor divino, puro, está em tudo. Está em todas as criaturas, sejam vivas, sejam minerais, sejam animais, vegetais, ou minais, ou espirituais. Então, essa primeira frase vai delimitar para nós o conjunto do raciocínio que Emmanuel vai fazer. Vamos voltar ao texto. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Esse amor puro, esse reflexo está em tudo e palpita, ele está vivo. E ele pulsa nessa vibração de sabedoria e de beleza. Você vê uma coisa grotesca, uma coisa feia, você se incomoda. Mas você vê, você escuta, você fica sabendo de alguma coisa bela, você fica assim embasbacado, você fica tocado, você quer fazer igual. Você quer também ver aquilo realizado perto de você. O amor puro é fundamento. Fundamento é o quê? É alicerce, é a base, é o que sustenta. É fundamento da vida. E olha, o amor puro é justiça de toda a lei. Não é apenas a lei, é a justiça. É aquilo que coloca as partes de forma equânime, de forma justa, em relação à solução que se está estabelecendo. O amor é a justiça da lei, além de ser a sabedoria, o fundamento da vida, o amor. Olha só como a coisa vai longe, não é mesmo? Surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos à glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Aqui nós vemos que ele então surge, seja no macrocosmo, não é? Em amplitude de todas as coisas que conhecemos, como no microcosmo. Nele brilha generosa a alma de todas as grandes religiões que aparecem no curso das civilizações por sistemas de fé à procura da comunhão com a bondade celeste. E nele se enraiza todo o impulso de solidariedade entre os homens. Novamente ele está falando do macrocosmo humano e do microcosmo humano.
Tanto as grandes religiões que surgem no mundo estão baseadas neste pulso luminoso, que é o amor, quanto a procura da comunhão, o impulso da solidariedade que cada pessoa pode sentir em relação a qualquer situação em que ela esteja envolvida. Esse pequeno impulso, essa vontade de ajudar, essa emoção com a desgraça de um semelhante, é a representação no microcosmo humano do mesmo sentimento e da mesma força que engendra as grandes religiões que vieram ensinar o homem ou relembrá-lo a respeito da sua origem. Vamos lá. Plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado, o amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. Vemo-lo assim como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Graças a tal mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado, é acolhido no degrau da vida em que se encontra. Aqui começamos a entender que esta bênção, graças a ela, cada criatura é abraçada, é acolhida, é cocolada naquele estágio em que ela se encontra. O Senhor que criou tudo sabe o que cada ser precisa e tem a paciência de deixar que este ser se desenvolva. Respeita o estado evolutivo de compreensão, de potência em que ele já se encontra ou que ele ainda não está. É fundamental que nós percebamos que só a falta da sabedoria justifica ou demonstra as posturas arrogantes e arbitrárias que não se colocam respeitosas em relação aos limites de cada ser. Não queremos dizer com isto que um mestre, um professor, não seja hábil ou capacitado a fazer com que seus alunos progridam. Por quê? Porque é natural da ignorância a preguiça. A preguiça é natural do ser ignorante. Porque como ele não sabe, ele não tem noção, o que acontece? Ele está acomodado. E tudo que está cômodo é gostoso. Está ali tranquilo. Ai, que bom, estou aqui sem fazer nada. Agora, tudo que você precisa fazer para sair da ignorância exige esforço. E esse esforço dá trabalho. Então, para vencer a ignorância é preciso vencer a preguiça. Um mestre, um professor, ele tem a aptidão de estimular os seus alunos a descobrirem belezas que façam com que o próprio interessado resolva vencer a preguiça. Então, a função do mestre é estimular, é fazer a mente do indivíduo trabalhar de forma brilhante para que ele fale, onde é que isso está? Como é que eu descubro isto? Como é que eu posso chegar mais perto? E uma vez que o mestre já conhece o caminho, ele indicará ao aluno como fazer para chegar até o decifrar daquele enigma. Mas existem alunos muito preguiçosos que não gostam e que então ficam submetidos a esse processo. Não quero, esse professor é chato, eu não vou na escola, eu vou fazer de conta que eu estou estudando, mas eu não estou estudando, eu não quero fazer nada. Então você observa que existem mecanismos que, respeitando o estado de cada um, vão permitir que ele continue sendo um mau aluno, mas ele será reprovado, porque todas as nossas escolhas têm consequência. Você viu que o amor é a justiça da lei. Não é só falar sim, ele é a justiça da lei. A quem se esforça, a justiça premia. A quem não se esforça, a justiça não premia. O indivíduo vai ficando para trás. É de isso que as pessoas têm que entender no seu processo evolutivo. Nós todos. Então, é importante que nós nos lembremos deste caráter que, como nós vimos,
Emmanuel vai agora estabelecer essa comparação de como Deus respeita cada um no nível em que está e dá a ele a chance de ele progredir. Solange, vamos para lá, porque Emmanuel nos dá continuidade. exemplos interessantes. O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto do verme. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Na árvore... Desculpa, Solange, mas olha que símbolo bonito. Não? A seiva, aquele fluxo de alimento que vem da raiz para chegar até a flor e produzir o perfume e a cor veludosa, é a mesma que alimenta o espinho, que tem uma função muito diferente da flor. No mesmo pendão, no mesmo talo, você encontra a folha, o espinho e a flor. E isso faz o quê? Isso faz você entender que cada um tem uma função. E todos são alimentados pela mesma seiva. Aí continua o texto, Solange. Na árvore em que se aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com as suas armas de morte. No espaço de uma penitenciária, respira com a mesma segurança o criminoso que lhe padece as grades do sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem. Aqui nós estamos vendo Emmanuel comparando, não é? Essas situações do verme e do anjo. O verme está navegando naquela viscosidade, está chafurdando no lodo e come ali. E sobre o verme vela o anjo, que já venceu todas as etapas e que agora cuida do pequeno, para que o pequeno um dia se torne anjo. Ele não violenta o verme, ele não julga o verme, ele não agride o verme, chamando, você é um verme, você é uma minhoca, você é um ignorante, você tem que andar mais depressa, larga de ser tapado, para de comer terra, juntem suas forças para você voar e ter asas como eu. Não. O anjo envolve o verme, estimula, ajuda o verme a encontrar os alimentos apodrecidos que o abastecerão melhor, dão a ele força para que ele vença os seus desafios de verme. Não para que naquele instante ele se torne anjo, mas para que o estágio de verme, Solange, dure estritamente o que for necessário, para ele sair dali e migrar para um outro padrão mais avançado. E assim, nesse outro padrão, existirão outros espíritos que estarão ajudando aquele ser a viver as experiências boas naquele nível, para que mais depressa ele siga para um nível superior e assim por diante. São os mesmos alimentos que abastecem o verme e que são absorvidos pelo anjo e representados pelo anjo nesse caminho. Da mesma forma que a seiva, da mesma forma que a árvore serve de abrigo para os animais que estão ali vivendo suas experiências indefesos, e as cobras que vão lá cobras peçonhentas, que vão lá subir para cuidar de abocanhar aquilo que é a comida para elas, não é? E por fim, a penitenciária, não é? Isso, em tudo Emmanuel dá esse exemplo desse acolhimento, desse amor divino, que acolhe, na verdade acolhe todos nós. Sejamos bons ou ruins, ou selvagens ou primitivos, vermes, amebas ou seres mais evoluídos. É esse abraço, esse acolher desse amor divino que Emmanuel está dizendo e que aguarda a nossa evolução, aguarda a nossa vontade também de querermos progredir. Vamos dar mais uma olhadinha no que Emmanuel traz para a gente. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta, embora, em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine estejamos sempre sob a lei da responsabilidade que se manifesta para cada consciência de acordo com as suas próprias obras. É exatamente aí que nós estávamos falando. O professor estimula o aluno. O aluno que quer progredir, ele recebe o estímulo e vai com esse estímulo procurar o caminho que o professor está orientando. Mas o aluno preguiçoso, ele não vai seguir pelo caminho, ele vai continuar
usufruindo, entre aspas, da sua ignorância preguiçosa. E isso vai fazer com que ele não seja premiado, ele não avance. Então, a lei estabelece a liberdade, mas a responsabilidade. E este caminho é o caminho que vai fazer com que, se o preguiçoso se queixar que o seu outrora amigo, na mesma sala, agora está lá adiante, ele não pode mais encontrar com esse amigo, apesar de ele gostar muito, a lei vai dizer, mas escuta, você ficou parado, não foi ele que andou, você não andou. A lei manda que todos nós andemos. Por que você não quis andar? Você pode começar agora, mas para que você esteja neste caminho, você precisará se acelerar para chegar até onde ele está. E enquanto ele está indo para frente, você tem que correr mais se você quiser estar na companhia dele. Agora, não é o professor que te reprovou, foi você que não quis andar. Você que não quis estudar. Então é esse o conceito que Emmanuel nos dá a respeito dessa estrutura generosa do universo. Cada um de nós é responsável pela nossa própria escolha e vai colher o fruto disso. Vamos continuar, Solange? E, amando-nos, permite o Senhor percorrermos sem prazo o caminho de ascensão para Ele, concedendo-nos, quando impensadamente nos consagramos ao mal, a própria eternidade para reconciliar-nos com o bem, que é a sua regra imutável. É isso aí. Deus é tão generoso que deixa que o filho faça mal, que o filho não faça o correto. Por quê? Porque apesar de ele estar fazendo uma coisa que não é boa, ele terá consequências do mal que fez. E essas consequências educarão a ignorância. Da mesma forma que o preguiçoso não vai avançar, que ele vai ver os seus amigos sendo laureados, sendo homenageados, sendo guindados a uma condição muito mais importante do que a dele, e ele vai falar, por que eu estou aqui? Eu fiz isso, eu não fiz isso, eu não quis estudar, meu Deus. Quantas pessoas, depois de adultas, se arrependem de não terem ido para a escola como os pais insistiam que elas fossem? Não é mesmo, Solange? Diz, eu devia ter estudado, mas eu não quis. E eles têm que ficar amargando essa burrice acumulada ao longo de tantos anos por não terem se enfronhado no estudo. Não que necessariamente você tenha que ir para a escola para estudar. Você pode estudar sozinho. Mas o preguiçoso que não gosta de ir para a escola porque não gosta de compromisso, geralmente também não gosta de pegar um livro e começar a estudar sozinho. Só quando ele fica mais velho que ele percebe que isso foi ruim para ele, é que muitos vão atrás de estudar. Quantas pessoas não vão fazer faculdade depois de já maduros? Porque agora, nossa, tô vendo que falta me faz. Ele vai para o trabalho e vê o amigo sendo promovido. E por que ele não vai ser promovido? Porque você não tem o curso. O seu amigo tem. Ele pode seguir, você ficou aí, você vai ficar aí parado no tempo. Isso é fundamental. Que nós entendamos que essa responsabilidade também é forma de a gente progredir e que Deus deixa que a gente faça as coisas erradas, porque esses erros, Solange, vão reverter-se para nós em espinhos que nos farão despertar para ver a burrada que nós fizemos. Não é Deus que vai falar, escuta aí, para com isso, você está fazendo mal, eu vou bater em você. Não. Ele deixa você pôr a mão no fogo, porque quem vai se queimar é que vai aprender que aquilo não é bom. É assim que funciona. E é nesse capítulo, essa última parte em que fala que o bem é uma regra de Deus, que é imutável. Eu achei bonito isso. Na verdade, gente, nós estamos fadados ao bem. O bem é uma regra imutável. Imagina um trem andando num trilho, e que esse trilho é o trilho do bem. Então, o nosso caminho é esse trilho do bem. Se o nosso trem, de repente, desvia, cai, sai rodando, vai para outro caminho, quer dizer, cedo ou tarde nós vamos ter que colocar esse trilho de volta no trem, de volta nesse caminho do bem. Sabe o que acontece? Esse exemplo que você está dando é muito instrutivo. Por quê? Porque esse trilho, ele vai a um destino. Você não precisa ficar no trem. Você pode descer do trem. O trem pode até parar. Ele pode ficar ali parado. Pode, por algum motivo mecânico, ele pode ficar ali sem seguir.
Mas sempre ele vai para aquele objetivo. E uma vez que você entre no trem, o trem vai para aquela direção. Portanto, a direção que este trilho nos dá é a direção do bem. Se você não concorda, você pula do trem. Só o que acontece? Você para no mesmo lugar. E você não caminha, você não vai. E aí você tem que fazer o quê? Se você quer ir à frente, ou você vai andando, e aí é muito mais difícil. Já pensou? Se você estivesse naquele veículo de transporte que sai por esse trilho, você estivesse nele fazendo tudo o que você deveria ter feito, você dentro do trem, você pode estudar, você pode ler, você pode conversar, você pode trabalhar na cozinha, você pode servir à mesa, você pode fazer N coisas como alguém que está andando no trem, o trem está te levando. Mas uma vez que você para e desce, ou você pula do trem, o trem vai embora. E você vai ficar ali, num local inóspito, sem ter o que fazer, sem poder fazer nada, e você vai perceber que você está atrasado. Você terá que ir embora a pé. E aí vai demorar muito mais, não é mesmo? Então, descer do trem é fazer as bobagens, é não seguir pelo caminho do bem, é se revoltar contra o trem. A gente até ouviu dizer, fulano de tal perdeu o trem. Quer dizer, perdeu o trem, perdeu o bonde. Perdeu o bonde, perdeu a oportunidade, não é? Aquilo que o André falou, a pessoa não estudou, perdeu o trem. Ele está impedido de pegar outro trem? Não, mas ele tem que esperar o trem passar. E quando ele passar, o segundo trem, o terceiro trem que passar, dando uma nova chance a ele, está muito para trás do primeiro onde ele estava, se ele tivesse ficado. Pode não ser a melhor posição, ele pode estar viajando de terceira classe, de segunda classe. Eu só quero viajar de trem se for na primeira classe, mas você não está na primeira classe. Então você não vai na última classe? Você não vai nem como um penetra, nem como alguém que vai debaixo do vagão para poder chegar no lugar que você quer? Não, eu não quero, só vou de primeira classe. Então você desce do trem e fica esperando. Aí sol, chuva, sol, chuva. Você fica ali, né? Ai meu Deus, se eu tivesse no trem não estava molhado. Se eu tivesse no trem não estava queimado. Se eu tivesse no trem eu tinha comido. Se eu tivesse no trem eu tinha alguém para conversar. Se eu tivesse no trem não tinha me machucado. Então... E aí? Por que pulou do trem, seu tonto? Essa é a lei que nos permite fazer a burrada para que a gente aprenda. Aí o que acontece? Tá indo na mesma direção depois de um tempo. Sabe aquele negocinho que tem uma alavanca no trem que anda sozinho, mas você tem que ficar fazendo aquele movimento sobe e desce assim? E aí parece aquilo uma gangorra. Parece uma gangorra e aquilo vai embora. Passa um Zé Manézinho com aquele negócio assim, 2 por hora. E você vê, meu Deus, ele tá vindo. Deixa eu subir aí, eu te ajudo. A gente vai mais depressa. Aprendeu a lição, não é? Porque é melhor subir nesse negocinho, nesse vagãozinho que você vai fazendo isso à mão do que ficar parado ali, sofrendo a chuva, o calor, a fome, a miséria. Então, aí vão ser 2. Provavelmente aquele lá já tinha pulado do trem também. E agora estava lá, né, manivelando para o caminhãozinho, o trenzinho dele e andando devagar. Estava se virando para retomar o caminho. Para retomar o caminho. É assim que a lei nos ensina. Herdeiros, vamos seguir aqui. Herdeiros dele que somos. Olha só como é difícil para falar, né? Herdeiros dele que somos. Não, ele está dizendo, nós somos herdeiros do Pai, né? Do Criador, do amor. Raios de sua inteligência infinita e sendo ele mesmo o amor eterno de toda a criação, em tudo e em toda parte, é da legislação por ele estatuída, decretada, que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se aqui e ali na luz ou na treva, na alegria ou na dor a que empenhe o coração. É a liberdade. Você pode fazer aquilo que você mais gostaria de fazer, seja no bem, seja no mal. Eis porque Jesus, o modelo divino enviado por ele à Terra para clarear-nos o caminho, em cada passo de seu ministério tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa.
descendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo de sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa. E, para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos, deixou-nos, em nome de Deus, a sua fórmula inesquecível: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A regra principal estabelecida e a capacidade de entender com o pensamento o significado desta realidade. Existe uma frase atribuída ou encontrada em um dos ensaios que foi escrito por Albert Einstein, que diz o seguinte: o que o peixe pensa sobre a água em que ele nada a vida inteira? O que ele pode estabelecer desta água? O que pode o peixe compreender deste líquido no qual ele nada a vida inteira e não enxerga? O que Emmanuel está fazendo por nós é justamente como peixinhos que estamos nadando no amor de Deus e achamos que ele não existe, entender que ele existe, compreender as suas funções, compreender como nossa vida depende dele, desse amor, como o alimento que consumimos é produzido nesse hálito, como ele disse atrás, hálito. O amor é o perfume, é o hálito, é aquilo que vem da essência desta inteligência soberana que nos cria. E se você pensar bem, o pensamento como forma de você usar a capacidade intelectual, inteligente, ele está a serviço disto que é o hausto criador, esse amor, chamado amor. O pensamento pode compreendê-lo, mas o pensamento não é ele. Através do poder intelectual, você pode entender que há uma realidade, mas você precisa mergulhar nessa realidade. Você precisa identificar essa energia em você. E como é que você identifica isto? É muito interessante. Você assiste na televisão vários programas ou várias notícias de misérias. Você assiste reportagens que vão visitar vales de sofrimento, de miséria, de pobreza, de carências. E você fala assim, puxa vida, que difícil que deve ser estar assim, né? Você está assimilando uma notícia intelectualmente. Você às vezes até mesmo se toca em termos emocionais sobre aquela miséria. Agora, você vai dormir, no dia seguinte você acorda da mesma forma. Essa é a capacidade do pensar em relação às coisas que te cercam. Aí você levanta e você tem que ir à padaria. E indo até a padaria para comprar o seu pão, você se depara com um indivíduo caído na sarjeta. Um ser humano machucado. Está ali, você vai passar por ele. Ali você vai sentir o amor de Deus. E é exatamente aí que você não está mais apenas pensando no amor de Deus. Você está sentindo o amor de Deus. Aquele machucado, aquele homem sangrando, em dificuldade, sem que ninguém faça nada. É isso que você sente por ele naquele instante. É isso que você olha para um ser humano e está numa situação deplorável que você não pode ajudá-lo como médico porque você não é. Mas você pode pensar, eu tenho que chamar uma ambulância, eu tenho que pedir ajuda para alguém tirá-lo desse lugar, ele está machucado, ele não consegue andar. Isto é a água onde o peixe nada. É esse afeto sincero, espontâneo, que vem de dentro de você, não veio do que você assistiu na televisão. Então, essa realidade, esse amor,
pode ser encontrado todos os dias em muitas situações da nossa vida, com pessoas, com plantas, com animais. Algumas pessoas, e eu conheço várias, Solange, elas passam uma vida cuidando de animais perdidos na rua, se solidarizando com a miséria desses bichinhos indefesos, por terem, durante a sua vida de infância, sentido na carne o que foi não ter pai, não ter mãe, ter sido enjeitado. E uma das maneiras dessa pessoa dar vazão a esse amor que ela não teve e que ela sentiu falta de outra pessoa é compadecer-se de pessoas ou de bichos que estão na mesma situação que ela já esteve. E então essa pessoa não pode ver um cachorro sofrendo que pega o cachorro e vai cuidar dele. Não pode ver um gatinho miando com fome que vai dar comida pro gatinho. Não pode ver um passarinho que caiu do ninho que vai cuidar do passarinho para o passarinho poder não morrer. E esse é o impulso do amor. Não é o que você viu na televisão, que pode ser muito bom, pode ser até muito instrutivo, mas ainda você não sente. E é justamente quando você sente que você sabe que você está nadando nessa água que envolve todo o universo e que se chama amor. Então, esse é o último capítulo que o Espírito Emmanuel nos apresenta para que nós possamos fechar esta beleza desta obra tão potente, tão grandiosa na nossa capacidade de percepção, não é, Solange? É verdade. E acho que uma das mensagens principais, essa palavra amor que está aqui no capítulo 30, quantas vezes a gente não se refere a ela sem esse sentimento devido, sem essa correspondência na prática? Eu acho que Emmanuel nos passa muito isso, não é? Que esse amor que está em tudo, nós ainda não sentimos. Não é essa grandiosidade, essa coisa tão ampla que é o amar. A gente malbarata essa palavra. Ah, eu amo fulano, eu amo Beltrano, eu amo tal coisa. Mas ela é muito mais profunda do que a gente imagina. Sabe, Solange, você fala uma coisa interessante. Você diz, a gente ainda não sente. Eu acho que a gente sente, mas a gente não sabe definir, não sabe onde está, a gente não percebe. Pode ser. Não é? Porque nós precisamos disto. O peixe não sabe, não sente que ele está molhado, mas ele está molhado. Então, todas estas realidades estão em nós e fazem parte da nossa vida, porque é justamente a partir dela que a gente vai aprender. Só que a gente está distraído e a gente confunde isto com as coisas que a gente faz em nome disto, que é o que a Solange está falando. Bem colocado, André, eu acho que você está certo. A gente confunde a essência com as coisas que a gente faz, que a gente atribui a isso sem que seja aquilo. Então a gente transa, a gente faz sexo, a gente namora, a gente beija, a gente se atrai, a gente joga com o sentimento achando que isso é amor. Há pessoas que dizem assim, ai, não me ama mais, porque não me procura mais para ter intimidade. Será que é por causa disso que não tem amor? Porque, como nós vimos, a intimidade é muito importante quando há amor. Porque quando não há amor é apenas um jogo de hormônios, um jogo de órgãos físicos que cada um vai para o seu lado e não está nem aí. Agora, essa relação no ser humano tem a finalidade de despertar a noção do afeto. De uma relação leviana, que é a ação sexual irresponsável, sem vínculo, pode nascer um filho. E seja para a mãe, que vai ter a criança dentro de si, seja para o pai, que porventura possa ter uma ligação mais profunda com a sua paternidade, isso vai mudar o sentimento. Aquela leviana, mocinha, desvairada, agora vai ser mãe. E ela vai ter para com o filho uma natureza de amor totalmente diferente. A mesma coisa acontece com o homem, quando o homem tem a noção da sua responsabilidade. Ele podia ser um garanhão, um indivíduo que estava aí pouco lixando para o que acontecia com as menininhas, mas de repente agora é o filho dele. E agora ele meu filho, tem o meu cromossomo, o meu gene. E então,
Eu tenho que ajudar, eu tenho que dar uma escola. A pessoa passa a ter um outro sentimento. E isso pode acontecer mesmo numa relação leviana. Numa relação que começa numa aventura de uma noite e depois acaba numa família. Quantos exemplos não existem assim? Pode ser até que as pessoas continuem não se gostando muito, mas elas estão ali ajudando os seres que elas puseram no mundo e desenvolvendo um outro tipo de visão do amor. Então, todos nós, sim, sentimos esse chamamento, porque ele está em nós. Porém, nós dificilmente pensamos sobre ele. Exato. Nós dificilmente, por exemplo, imaginamos que a compaixão que você tem pelo animal é a expressão do amor de Deus em você. A compaixão que você tem por uma pessoa que você vê sofrendo é a expressão de Deus em você, do amor de Deus. A admiração que você tem por um artista que está fazendo uma coisa maravilhosa, cuja obra te encanta, é a manifestação do amor de Deus por você e pelo artista. E você admirando o artista, você está admirando a obra divina que ele representa? Você comendo um prato de comida, você está diante do amor divino. Alguém fez aquilo, alguém sabia que você ia ter fome, alguém criou a semente, alguém pôs as substâncias nutrientes para você poder se abastecer, alguém foi e pôs aquilo na panela depois de alguém ter feito a plantação, o processamento, o transporte. Todas estas são cadeias do amor divino, que nós vivemos todos os dias e nós não valorizamos. A gente abre a gaveta para pegar uma roupa limpa e a gente não pensa quem lavou, quem passou, quem pôs na gaveta. E a gente não percebe que isso é amor. Não é o sexo na cama que é o amor. É a dedicação, é o devotamento, é a preocupação, é a gentileza, é a sua maneira de ser mais humano. Um ser humano mais humano. E pensar, André, como que a gente pode se sentir deprimido, abandonado, esquecido? Como a gente vê muitos casos por aí, gente em depressão, em síndrome do pânico. Quando a gente se afasta do amor, a gente se vê como vítima. Mas quando você pega o prato de comida, você vê aquele grão de arroz, alguém cultivou. Aquele feijão foi o outro que cultivou. Aquele ovo foi a galinha que pôs, mas alguém que foi cuidar da galinha, alguém que trouxe o ovo. Tudo aquilo que você está ali são centenas ou milhares de pessoas que trabalharam para que você tivesse. Como você pode achar que você é vítima? Vítima foi a galinha. Vítima foi o arroz da panela, o feijão. Eles foram as vítimas para que você se alimentasse. Então pense nisso. Você é muito mais rico do que você pensa. Porque todos os bichos não fazem ideia do que é Deus, apenas vivem nele. Mas nós somos os únicos que, vivendo nele, podemos entendê-lo melhor e podemos admirá-lo com mais profundidade, como Jesus o fazia. E admirar os intermediários do bem, porque se você for ver, graças a Emmanuel e graças ao Chico, tão querido, que essas preciosidades, não apenas essa, mas tantas outras, chegaram até nós. São espíritos que nos trazem esse amor. Isso mesmo, Solange. Também. Isso aí. Um grande abraço. Nós estamos finalizando. Isso, muita alegria de estar aqui com vocês. Livrinho gigantesco, não é? Na próxima semana a gente vai começar com algumas novidades, né? É isso mesmo. Não esqueça de estar conosco, não esqueça de assistir os nossos programas O Espírito da Letra, ou o Espiritismo Sem Mistério, que a gente faz na TV Mundo Maior, e que também no nosso canal no YouTube, TV Alvorada Espírita no YouTube, ou O Espírito da Letra no YouTube, você poderá encontrar todas as obras que nós fazemos. Vai encontrar mais amor ainda. Muito mais. Muito mais amor. Obrigado, gente. Beijo, até Tchau. a próxima.